Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No mês de setembro, no mundo todo, a Igreja celebra o mês da Bíblia. Normalmente, por exemplo, o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas em muitos lugares do mundo, agora eu digo principalmente do meu país, no Brasil, o mês de agosto é dedicado às vocações. Tem um domingo que é dedicado aos pais, um domingo que é dedicado ao padre, aos religiosos, religiosas, um domingo aos leigos. E o mês de setembro é dedicado à Bíblia. Mas por que o mês de setembro é dedicado à Bíblia? Existe um santo que, quando nós pensamos nele, nós pensamos na Sagrada Escritura. São Jerônimo. São Jerônimo, ele faleceu no ano de 420, no dia 30 de setembro. Mas por que São Jerônimo ele é tão importante? Por que São Jerônimo ele é relacionado com a Sagrada Escritura? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita em aramaico, em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Mas os apóstolos viviam na cultura romana, na cultura grega, e a língua da época não era tanto o grego. A língua do Império Romano, onde a igreja estava crescendo, era a língua latina. Então teve um homem, ele foi para uma gruta, gastou mais de 30 anos dedicando-se à tradução da Sagrada Escritura, do hebraico, do aramaico, do grego para o latim. O trabalho dele, apesar de ter um nome de trabalho simples, a Bíblia traduzida por São Jerônimo ficou conhecida como a tradição da Vulgata. Vulgata significa um latim vulgar, um latim simples. Por mais que o nome da tradição e do trabalho de São Jerônimo tenha sido trabalho vulgar, Vulgata, um trabalho simples, aquilo que São Jerônimo fez revolucionou a história da igreja. A partir daquele período, aquele homem que foi para uma gruta, profundamente educado, sábio, um homem intelectual e de conhecimento, e aquela época não tinha as facilidades que nós temos hoje de trabalho. Ele traduziu a Bíblia, e aquela Bíblia que ele tinha é usada até hoje. E esta Bíblia que nós temos, a Bíblia em latim, ela é inseparável. Ela teve como seu principal, podemos dizer, tradutor, o seu principal mestre, São Jerônimo. E a partir daí nós celebramos todos os anos, dia 30 de setembro, nós celebramos o dia de São Jerônimo. E celebrando em setembro o dia de São Jerônimo, nós também celebramos, no mês de setembro, o mês da Bíblia. Quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia, uma vez eu vi uma comparação que parece que ela é muito correta. A Bíblia parece um avô, uma avó que é muito idoso. As pessoas respeitam, gostam, mas muitas vezes dizem: o ensinamento está ultrapassado, o ensinamento está muito distante da nossa realidade. Eu penso que isso daqui não pode ser aplicado na minha vida. Mas não é verdade. A Bíblia é um livro de muita sabedoria. Quando nós falamos na Bíblia, aqui nós temos infelizmente, nós temos um conflito, nós temos uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. A nossa Bíblia católica, ela tem 73 livros. A Bíblia protestante, luterana, anglicana, da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Quadrangular, de todas essas igrejas. A Bíblia protestante tem 66 livros. Se nós olharmos, e alguns dizem assim: por que a Igreja Católica colocou livros na Bíblia? Na verdade não foi a Igreja Católica que colocou, foi a Igreja Protestante, Martinho Lutero, em 1517, que tirou 7 livros da Bíblia. Então livros que nós somos acostumados a ler,
de vez em quando, se você for comprar uma Bíblia, e toma muito cuidado para comprar Bíblia, existem algumas Bíblias, por exemplo, as Bíblias protestantes, que não vão ter os livros de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Além de não ter esses 7 livros, eles tiraram fragmentos dos livros de Esté e do livro de Daniel. Padre, por que essa diferença? Por que a Bíblia protestante e a Bíblia católica é diferente? Então esta é uma questão que muitas vezes gera conflito entre os protestantes e os católicos. Para nós entendermos a diferença, nós precisamos ir lá para a época de Jesus. Então nós vamos imaginar esta situação. A Bíblia protestante, naquela época, 100 anos depois de Jesus, haviam 2 Bíblias. No ano 100 depois de Jesus, surgiu uma Bíblia que era chamada de Bíblia Judaica. 200 anos antes de Jesus, tinha uma Bíblia que nós chamamos de Bíblia da Septuaginta. Septuaginta, nós vamos mudar o nome, nós vamos usar o nome mais simples para nós colocarmos e para nós entendermos que é a Bíblia dos 70. Daqui a pouco o padre explica o que significa a Bíblia dos 70. Então, 200 anos antes de Cristo, havia a Bíblia dos 70, e 100 anos antes de Cristo, havia a Bíblia judaica. Por que aconteceu a Bíblia Septuaginta? Por que aconteceu a Bíblia dos 70? Naquela época, antes de Cristo, havia uma grande biblioteca no mundo. Era a maior de todas as bibliotecas, ou a biblioteca mais famosa do mundo, a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Alexandria era uma cidade que foi fundada por um imperador que viveu pouco tempo, viveu aproximadamente 30 anos, 40 anos, mas ele conquistou praticamente metade do mundo, o imperador Alexandre Magno. Então o imperador Alexandre Magno, ele foi para essa cidade no Egito e fundou a cidade, começou a cidade e colocou o nome dele. Então essa cidade, ele colocou o nome dele, chamava Alexandria. E essa cidade começou a se desenvolver principalmente intelectualmente. Então isso daqui, lá pelo ano de 330, mais ou menos antes de Cristo, nós temos esse imperador chamado Alexandre. Se nós avançarmos um pouco mais, nos aproximando de Jesus, no ano 200 antes de Cristo, era rei Ptolomeu. Talvez alguém já tenha ouvido falar nesse nome. Ptolomeu era rei do Egito. Então Ptolomeu disse assim: na minha biblioteca está faltando um livro, e eu quero esse livro na minha biblioteca. Que livro que estava faltando na biblioteca dele? Que livro que ele queria? Queria a Bíblia. Então o que ele fez? Ele pediu para 70 sábios virem de Israel para o Egito para escrever e formular a Bíblia para eles. Então o que aqueles sábios fizeram? Baseado na tradição judaica, baseado na tradição da época, eles pegaram e formularam a Bíblia. Essa ficou conhecida como a Bíblia dos 70. Por quê? Porque foram 70 sábios que ajudaram na confecção da Bíblia. E aí formalmente o nome é Bíblia da Septuaginta. Jesus usou essa Sagrada Escritura, Jesus usou esse livro. E aí depois, vejam, onde que esta Bíblia surgiu? No Egito. 100 anos depois de Cristo, portanto, 300 anos depois desta Bíblia, vêm os judeus e dizem: esta Bíblia não é correta. Esta Bíblia não é uma Bíblia patriótica, não é uma Bíblia que valoriza a tradição judaica. E aí os judeus, 100 anos depois de Cristo, disseram: alguns livros precisam sair desta Bíblia. Vão sair os livros baseados em 4 critérios. Os livros que não foram escritos em Israel estão fora da Bíblia. Os livros que foram escritos depois do exílio da Babilônia, e o exílio da Babilônia aconteceu terminou no ano de 532, os livros depois do exílio da Babilônia estão fora da Bíblia. Os livros que não estão em relação profunda com o Pentateuco estão fora da Bíblia. Então eles disseram: livros que não estão em hebreu, fora da Bíblia. Livros que não foram escritos na Palestina, em Israel, fora da Bíblia. Os livros que foram escritos depois do exílio da Babilônia, fora da Bíblia. E os livros que não estão de acordo com o Pentateuco, fora da Bíblia.
Então o que eles fizeram? Eram pessoas profundamente nacionalistas, queriam valorizar Israel, queriam valorizar as tradições judaicas. Então eles pegaram tudo aquilo que tinha relação com livros que tinham sido escritos fora daquele local, livros que tinham sido escritos em outro local do mundo, eles pegaram e excluíram. Mas esses 7 livros, Jesus usou passagens desses 7 livros. São Tiago, em sua carta, cita parte desses 7 livros. E o que aconteceu? Durante toda a história, desde a época de Jesus até 1517, todo mundo usava esta Bíblia dos 70, a Bíblia da Septuaginta. E aí depois tinha um frei. Ontem nós celebramos até o fundador da ordem religiosa dele, celebramos Santo Agostinho. E aí um frei chamado Martinho Lutero, de repente ele começa a se revoltar contra a igreja. Ele questionava o valor das obras, questionava a intercessão dos santos, a intercessão de Nossa Senhora. Então ele se revolta contra Deus e ele escreve na porta de uma catedral da Alemanha 95 teses contrárias à igreja, e a partir daquele momento ele se separa da igreja e se casa com uma ex-freira. E se separando daquela ex-freira, ele falou: eu não vou adotar a Bíblia dos 70. Nós não adotamos a Bíblia dos 70, nós adotamos a Bíblia judaica, de 100 anos depois de Cristo. Talvez essa história, essa explicação seja um pouco complicada, um pouco densa, até um pouco longe da nossa realidade, mas o mais importante é vocês, e aqui é a parte mais formal, daqui a pouco a gente vai sendo mais prático. O mais importante é nós termos essa clareza. Durante 1500 anos, todas as pessoas, era costume se usar a Bíblia com 73 livros. E aí depois vem Martinho Lutero, para ser diferente, tira 7 livros da Bíblia. Então a Bíblia dos cristãos, a Bíblia que sempre foi usada, é a Bíblia da Septuaginta. É a Bíblia que não entra nesses critérios nacionalistas e esses critérios judaicos. O que mais nos interessa da Bíblia, seguramente, é o Novo Testamento. Então, antes de falar um pouco sobre o Novo Testamento, e eu lembro que os professores sempre falavam isso quando eu estudava, quando eu fazia teologia. Quando nós vemos, por exemplo, um noticiário na TV, o que acontece? Tem a notícia, tem um jornalista que vai lá, ele vai assistindo, vai vendo, vai tomando nota, e depois ele passa para a edição e à noite sai no telejornal. Naquela época não havia ninguém com prancheta, naquela época não havia ninguém tomando notas. As coisas aconteciam, eram passadas de forma auricular, eram passadas através de conversa de pai para filho, de neto para avô. Essa conversa era passada para geração em geração. De repente alguém inspirado por Deus pegava e escrevia. Em outras palavras, o texto bíblico, ele não era escrito no momento que aquilo acontecia. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Que ano que Jesus morreu e ressuscitou? Aproximadamente em que ano da nossa época? No ano 33. Sabe qual ano que foi escrito o primeiro evangelho? No ano 65, o evangelho de São Marcos. Então vocês percebem? Nós temos aqui um intervalo de 32 anos. Um intervalo de 32 anos. Nesse intervalo de 32 anos, não havia nenhum escrito sobre Jesus. Mas os apóstolos começaram a morrer. Os apóstolos começaram a se espalhar por lugares diferentes e começou a haver dúvidas sobre os ensinamentos cristãos. Então eles perceberam que era necessário, a gente está tão acostumado com a palavra digitar, era necessário formalizar, era necessário escrever aquilo que tinha acontecido. Se eles não escrevessem, as próximas gerações não teriam nada daquilo que eles viram, daquilo que eles vivenciaram. Então os textos começaram a ser escritos. O Novo Testamento, por exemplo, ele acontece entre o ano 65 e o ano 100. Às vezes nós ouvimos, qual foi o último livro da Bíblia que foi escrito? Foi o livro de Apocalipse. Me recordo, eu já disse isso outra vez,
Me recordo quando eu era criança, eu morria de medo do Apocalipse. Tinha um colega na minha rua, ele de vez em quando começava a contar a história do Apocalipse. Ele dizia assim: à noite, lá do céu, vai vir um grande dragão com 7 caudas, e ele vai vir como que em fogo, e vai vir batendo a cauda assim, quem estiver perto vai ser destruído, e aí vai ser o fim, e aí Deus voltará. Nossa, e a gente sempre contava aquilo à noite, debaixo de uma árvore, quando parece que não tinha nem energia na rua. Então sentava as crianças e ele começava: sabe como que tudo vai terminar? De repente o céu se abrirá, e um grande dragão de fogo pegará a sua cauda e baterá nas crianças, e pegará aqueles que são maus, e tudo vai ser destruído, e depois Deus reinará. Eu não dormia à noite, e às vezes tinha até problema na minha cama. Muitas vezes as pessoas leem o livro do Apocalipse e têm essa ideia: Apocalipse passa medo, Apocalipse é do fim do mundo, o Apocalipse é para dizer de desgraças. Então, quando nós formos estudar a Bíblia, e por que o padre está dizendo isso? Mês de setembro é mês da Bíblia, nós vamos nos esforçar para ler pelo menos um livro da Bíblia. Mês de setembro nós vamos nos esforçar para ter mais contato com a Bíblia. Mas uma pessoa que lê a Bíblia sem ter uma introdução à Bíblia, sem ter uma explicação antes, ela pode ter devoção, ela pode atender muita coisa, mas ela não vai conseguir pegar o sentido que aquele que escreveu queria dar àquele texto que estava sendo escrito. Em outras palavras, nós precisamos entrar lá na cabeça do autor. Então a primeira coisa para ler a Bíblia, precisa comprar uma boa Bíblia e ler a introdução, ler aquilo que vem antes do texto propriamente dito. Por exemplo, quando nós falamos do Apocalipse, o que aconteceu na época do Apocalipse? Havia uma grande perseguição ao Império Romano. Os cristãos estavam sendo praticamente mortos no mundo todo. E aí era preciso que alguém escrevesse um texto de esperança. Mas ao mesmo tempo, aquele texto não podia ser escrito com uma linguagem comum, uma linguagem popular, como as pessoas falavam, senão o imperador e a autoridade romana iria perceber aquilo que estava sendo escrito, iria perseguir e até matar aqueles que estavam escrevendo. Então como que foi escrito o Apocalipse? O Apocalipse foi escrito em códigos. Existem códigos, palavras como se fossem secretas, códigos para dizer coisas muito mais profundas do que aquilo que aparece. Quando diz no dragão, está dizendo no Império Romano que estava destruindo a igreja. Então o Apocalipse é um livro belíssimo. O Apocalipse não é um livro para passar medo. Apocalipse era um livro para dar esperança. E aqui para nós é a mesma coisa. Nós precisamos de esperança, e a esperança vem de Deus. Deixa o padre contar para vocês, possivelmente alguns já conhecem. Eu penso que um dos textos mais interessantes, e aqui nós precisamos dedicar um pouco da nossa atenção, como eu estava dizendo agora há pouco, o primeiro evangelho que foi escrito, o texto de São Marcos. Por que São Marcos foi o primeiro que escreveu? Por que São Marcos é um evangelho? Qual que foi a motivação que Marcos escreveu? Então nós vamos pensar assim: Jesus morreu e ressuscitou no ano 33. Ali pelo ano 65, depois foi culminar no ano 70 depois de Cristo. Eu digo isso que aqui tem muitas pessoas com boa memória, e vocês não precisa memorizar todas as datas, mas quando a gente vai vendo a localização das coisas, vai fazendo mais sentido. Isso daqui ajuda no nosso aprofundamento da fé. Santo Agostinho, nós celebrávamos ontem, ele dizia: nós apenas amamos aquilo que nós conhecemos. Amamos o que conhecemos. Então temos que conhecer a Escritura. Então o que aconteceu? Perto da destruição do Império Romano, lá pelo ano 65 mais ou menos, já havia bastante tempo que Jesus tinha sido morto e tinha ressuscitado. As pessoas começavam a questionar: Jesus é real mesmo? Jesus fez tudo isso mesmo? Será que não foi uma lenda? Será que não tem exagero?
Se Jesus é tudo isso, por que ele não volta e resolve o problema do Império Romano e nos defende contra a tirania do Império? Então começou a surgir muitos questionamentos. Aquele boom, aquele crescimento do cristianismo que havia no começo, de repente, estava sendo questionado. E o pensamento principal dizia: Jesus é só uma ideia, Jesus é um folclore, Jesus é uma lenda, isso daqui não é verdade. E aí vem Marcos. Quem foi Marcos? Marcos, primeiro, ele foi discípulo de São Paulo. Depois ele teve um problema com São Paulo e outro discípulo de São Paulo. Ele voltou para Jerusalém e, voltando a Jerusalém, ele começa a ser discípulo de São Pedro. Então, quando nós ouvimos o Evangelho de Marcos, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Pedro. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de São Pedro. Então, Marcos, ele escreve o Evangelho para responder duas perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus? É uma ideia? É um folclore? É Deus? É um amigo? Quem é Jesus? E lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, na primeira linha, tem a resposta e a chave para todo o Evangelho. O padre sugere que no mês de setembro façam esse sacrifício, leiam o Evangelho de São Marcos. Um capítulo por dia vai dar 5, 10 minutos por dia. Se você ler um dia sim, um dia não, em um mês termina o Evangelho de São Marcos. Pegar para ler um dia, em 3 horas, ler o Evangelho todo. Então fica essa tarefa para todos nós para o mês de março, ler o Evangelho de São Marcos. Quem é Jesus? Primeiro versículo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos escreve o Evangelho para dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que significa dizer que alguém é o Filho de Deus? O que significa essa expressão? É bonita, é interessante, é intelectual, é religiosa, mas o que significa ser o Filho de Deus? Lá no Antigo Testamento se dizia que 2 sinais iam marcar o Filho de Deus. O Filho de Deus ia ser alguém que ia realizar milagres, que ia curar, ia ensinar, ia pregar no nome de Jesus. Quais são os sinais que alguém é o Filho de Deus? Ele prega e ele cura. Ele cura e ele prega. Então quem é Jesus para Marcos? O Filho de Deus. Então o que Jesus devia fazer para ser o Filho de Deus? Curar e ensinar. Primeira parte do Evangelho de São Marcos, Jesus faz 2 coisas. O que ele faz? Cura e ensina. Quando Jesus vai na casa da sogra de Pedro, o que ele faz? Cura e ensina. Quando Jesus vai no templo, o que ele faz? Cura e ensina. Quando Jesus sai com seus apóstolos, o que ele faz? Cura e ensina. Cura e ensina. Cura, ensina, ensina. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Por quê? Para mostrar que ele é o Filho de Deus. Quais são as características do Filho de Deus? Cura e ensina. Chegou um momento do Evangelho, está lá em Marcos capítulo 8, versículo 16. Jesus pensou assim: vamos ver se os apóstolos já perceberam, já entenderam, já viram quem eu sou. Então Jesus pergunta: quem eu sou? E aí começam a dizer: ah, você é um grande profeta. Errado. Ah, você é um grande, você é a reencarnação de Moisés. Errado. Você é aquele que vem depois de João Batista. Errado, errado, errado. E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz: não foram os homens que te ensinaram isso, foi o meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Jesus realizou milagres, os milagres ele realizava pelo Pai. Então qual foi a primeira pergunta e a primeira resposta? Quem é Jesus? O Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, cura e ensina. E aí depois nós vamos para a segunda parte do Evangelho. Qual é a segunda parte do Evangelho? Se Jesus é o Filho de Deus, ele cura e ensina, por que ele não resolve o problema com o império? Por que ele não vence Nero? Por que ele não resolve o problema militar? E aí Marcos vai dizer: Jesus é o Filho de Deus, mas um Filho de Deus diferente. Jesus é o Filho de Deus, mas é um Filho de Deus diferente. O que significa dizer um Filho de Deus diferente?
Ele não é de acordo com os pensamentos desse mundo. Não é um filho de Deus rico, não é um filho de Deus militar, não é um filho de Deus que vence guerras. Ele é um filho de Deus diferente. E aí várias vezes, depois de 8:16, sempre vai aparecer isso. Jesus dizendo: eu vou sofrer, vou ser perseguido, vou morrer, vou ser crucificado, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. Jesus é o Filho de Deus, é um Filho de Deus diferente. O que significa dizer que ele é diferente? A força de Jesus, o poder de Jesus, é uma força e um poder espiritual, é a ressurreição. Então a segunda parte, por que Jesus não resolve o problema militar? Porque ele é o Filho de Deus, mas é um Filho de Deus diferente. E lá na cruz, quem foi o primeiro que desvendou o segredo? O Evangelho diz, os estudiosos usam esse termo segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Segredo que Jesus era o Messias. Então Jesus sempre diz: não conte para ninguém, não fale para ninguém, não conte para ninguém, não digam quem eu sou. Jesus queria que cada um fizesse a experiência por si mesmo e percebesse por ele mesmo. Quem foi o primeiro que desvendou o segredo messiânico? Pedro. Tu és filho de Deus, um entre eles. Lá na cruz, outra pessoa desvendou o segredo messiânico. Quem foi essa pessoa? O centurião romano. O que é o centurião romano? É um funcionário romano. Ele olhou o coração de Jesus, ele olhou Jesus sendo transpassado, rasgado, ele viu Jesus na cruz e ele disse: esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Então Marcos queria provar que Jesus era o Filho de Deus. Um apóstolo descobriu. Depois, lá no fim, um funcionário do Império Romano, alguém pagão, descobriu. E tem um momento ainda que uma mulher descobre. E aqui é um dos momentos mais lindos do Evangelho. Todos nós já ouvimos falar sobre Betânia. Betânia era uma cidade que ficava fora dos muros. Então, naquela semana que Jesus foi morto, Jesus estava jantando na casa de Marta, de Maria, na casa de Lázaro. De repente, Jesus jantando com eles, veio uma mulher. Uma mulher pegou um vaso nobre, um vaso de alabastro. Alabastro é uma porcelana fina. E naquele vaso havia nardo puro. Nardo significa um perfume caríssimo. Dizia que aquilo valia 300 denários. Daria para pagar 300 funcionários em um dia, ou um funcionário por 300 dias. Vem aquela mulher, quebra aquele vaso e derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Quem que era ungido na cabeça? Quem que recebia óleo e perfume na cabeça? Apenas o rei, o profeta e o sacerdote. Sem dizer nenhuma palavra, apenas com um gesto, de certa forma aquela mulher também estava revelando quem Jesus era. Então o texto da Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é belíssima. Cada evangelho tem uma função diferente. Nós vamos lá no Evangelho de São Mateus. Mateus vai mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí vai Mateus e diz: Jesus não precisa escrever 5 livros. Jesus precisa 5 sermões, 5 pregações. Então o que é o Evangelho de São Mateus? As 5 pregações de Jesus, 5 discursos de Jesus. Tem um que é o sermão da montanha, depois tem o sermão da comunidade, depois tem o sermão das parábolas, depois tem o sermão da igreja, depois tem o sermão escatológico do fim dos tempos. Então, para mostrar que Jesus é maior do que aquele que era o grande para eles, que era Moisés. O padre vai caminhando para o encerramento da reflexão e o padre diz assim a cada um de nós: nós não vamos ter medo nem preguiça da Bíblia. Então, que neste mês de setembro nós tenhamos uma injeção de ânimo, de coragem, de Espírito Santo,
para nós lermos a Escritura. Que nesse mês de setembro nós tenhamos esse propósito de sermos mais próximos da Bíblia, que leiamos a Bíblia como se nós estivéssemos ouvindo e lendo a história, e de fato é isso, a história da pessoa que nós mais amamos. Quando uma pessoa falece, muitas pessoas elas deixam o quê para os filhos e para os netos? Testamento. Deus também deixou um testamento para nós. Se nós não conhecemos o testamento, nós não vamos ganhar a herança. A herança está prometida, é o céu. Então vamos conhecer o testamento. O testamento da nossa herança está lá na Bíblia. Então vamos ter esta firme decisão e ânimo para que nesse mês de setembro estejamos mais próximo da Bíblia. A Bíblia católica, a Bíblia completa, a Bíblia de 73 livros, a Bíblia que sempre foi usada na história da igreja, a Bíblia que até Martinho Lutero era a Bíblia de todos. Peçamos que Deus nos ajude a amarmos, a nos aproximarmos da Bíblia. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Cantemos juntos o tão sublime sacramento.
Vós sois o pão que desceu do céu. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezemos juntos. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu.